Bom, pessoal, vamos pegar agora e trabalhar mais dois exemplos para a gente fixar essa questão do método prático aqui, tá bem? Então, a primeira aqui, ó, é a seguinte: obtenha todas as raízes quartas de 1. Então, nós vamos pensar o seguinte: você conhece algum número que elevado à quarta potência dá 1? Sim, conheço. O 1, 1/4 dá 1. Beleza. Então, o 1 é uma solução, certo? Então, você vai pensar aqui na circunferência, essa circunferência é como se fosse com raio 1. Então, você tem esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui tem raio 1 e aqui é o ponto 1, 0. Em outras palavras, é o número complexo 1 mais 0i. Mas, professor, existe outro número que elevado à quarta potência também dá 1. É o menos 1. Legal. O menos 1. Está aqui. Então, é esse cara aqui, ó. É um giro desse vetor de 180 graus em relação àquele primeiro. Então, ele está aqui, ó. É o ponto cartesiano, menos 1, 0. Porém, existem mais dois. Ou seja, por que tem mais dois? Se a gente usar aquela regra prática, pegar o 360 graus e dividir por 4, que vai dar 90, a cada 90 graus, olhando para qualquer uma dessas soluções, você acha outra solução. Então, se você pegar aqui e der um giro de 90 graus, você vai cair aqui, ó. Essa daqui é outra solução. E que número complexo que é esse aqui, ó? É o número complexo 0, 1. É o ponto cartesiano 0, 1. Que é o ponto 0 mais 1i. Ou seja, o próprio número i. E se você der um giro de 90, você vai achar essa. Se você der um giro de 90, você vai achar o simétrico desse aqui, que é o 0 menos 1. Em outras palavras, o 0 menos 1i, que é o número complexo menos i. Portanto, quantas raízes quartas o 1 tem? O 1 tem 4 raízes. O 1 menos 1, i e menos i. Reparem que as raízes estão dispostas formando um quadrado inscrito numa circunferência cujos vértices são as raízes. Sempre vai se dar um polígono regular inscrito, certo? E os vértices são as raízes. Reparem também que os únicos dois números reais que são soluções aqui é o 1 e o menos 1. Então, as raízes quartas de menos 1 são formadas por 4 números. Existem 4 números complexos que, elevados à quarta potência, dão o número 1. Certo? Beleza. O segundo e último exemplo vai falar sobre achar todas as raízes sextas de 64. Quer dizer, quantas raízes sextas o número 64 tem? A gente vai ver que serão 6 raízes dispostas numa circunferência formando um hexágono regular. Bom, não dá para perceber facilmente que o 2 é uma delas, né? Por quê? Porque 2 elevado à sexta dá 64. E o menos 2 também, não é verdade? Então aqui, ó, a gente tem o menos 2 também com uma raiz, certo? 2 à sexta, 64. Menos 2 elevado à sexta também dá 64. Essas duas raízes estão aqui, ó. Então a gente vai conceber aqui um vetor de raio, ou seja, de módulo 2. Então aqui é o ponto cartesiano 2, 0. E aqui é o ponto cartesiano menos 2, 0. São os dois números reais que tem aqui. E os outros, professor? Bom, os outros a gente vai fazer assim, ó. 360 graus dividido por 6. A cada 60 graus eu vou encontrar uma raiz. Então eu vou escrever assim, ó, forma trigonométrica. 2 cosseno de 60 mais i seno de 60. Vai ser essa solução aqui, ó. Dá um giro de 60, 120. Então, 2 cosseno de 120 e seno de 120. Essa solução. Essa daqui nós já temos, que é o 180. A cada 60 vai aparecer uma
solução, estão vendo? Depois, 180 mais 60, 240. Então, 2 cosseno de 240 mais i seno de 240 graus. Certo? Estou colocando em graus, poderia estar colocando em radianos também. E, por fim, aqui 240 mais 60, 300, então 2 cosseno de 300 graus mais i seno de 300 graus. Se eu quiser escrever todas essas soluções na forma algébrica, basta achar uma delas, pessoal. Por exemplo, essa daqui, ó, a Z2. 2, quanto que é o cosseno de 60? É meio. E o seno de 60? Raiz quadrada de 3 sobre 2i. Se a gente distribuir, a gente vai achar que vai dar 1 mais raiz de 3i. Então, esse número complexo aqui é o 1 mais raiz de 3i. E os outros? Você faz tudo por simetria. No segundo quadrante, o cosseno vai ser negativo. Então, esse aqui vai ser menos 1 mais raiz de 3i. Esse aqui, nós já sabemos que é o menos 2. Simetria aqui. Terceiro quadrante, cosseno negativo e seno negativo. Menos 1 menos raiz de 3i. E o quarto quadrante, simétrico desse. O cosseno vai ser positivo e o seno vai ser negativo. Todos esses números complexos que estão aqui, elevados à sexta potência, dão 64. Ok?